Eu quero meditar com a igreja hoje no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Abra sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe pelo telão. Se você tem a Bíblia no seu celular, leia no seu smartphone. O texto diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu necessito que o Teu Espírito Santo fale o meu coração, fale através dos meus lábios a esse povo que se encontra aqui. Porque eles não vieram aqui para ouvir o Alexandre, eles vieram para ouvir a Tua voz. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. E que Teu Espírito Santo, com a liberdade que tem e com a autoridade que tem sobre nós, fale ao nosso coração. Edifica as nossas vidas. Transforma o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Quem aqui gosta de cebola? Levanta bem a mão. Cebola. Legal, né? Sorvete de cebola. Pudim de cebola. Quindim de cebola. É, Bruno? Lá na confeitaria dá para fazer? Será uma receita assim? Cebola é um alimento estranho. Bastante estranho. O Vinícius sabe dizer bem, porque ele no curso de agronomia está plantando cebola, né? Esse dia postou no Facebook, trouxe a cebola para a gente. Mas cebola é um negócio estranho. Quando você tira aquelas partes finas da cebola e olha no microscópio, ela é cheia de nada. Não é verdade? Você olha aquela pele mais fininha da cebola no microscópio, ela é cheia de nada. Ela é um completo vazio. E aí, de tanto juntar nada, forma uma cebola. Mas a cebola, ela tem uma outra característica também. Ela não tem cor. A alface é verde, tomate é vermelho. Mas a cebola parece branca, mas se você for tirar pele por pele da cebola, você vai ver que é um trem transparente. E de tanto trem transparente que se une, vira uma coisa mais ou menos branca. Agora a cebola tem uma característica ainda mais diferente. A gente gosta dela, mesmo ela fazendo a gente chorar. Quem aqui já chorou picando uma cebola? É uma coisa mais ou menos assim masoquista, né? A gente vai picando e chorando, e seca o olho, mas continua picando. E aí passa o pano, mas continua picando, e a cebola está te agredindo, a cebola está fazendo você chorar. E você vai picando a cebola. E aí depois de tanto que você chorou, você come a cebola. Mas uma última característica da cebola, que eu não quero aqui também fazer um sermão sobre a cebola, é que a cebola é boa para a memória. Sabiam disso ou não? Não sabia? Se você comer ela no almoço, você vai lembrar, você vai lembrar dela na janta. Né? Porque ela vai gerar gases no seu aparelho digestório e esses gases têm que sair de alguma forma. Então você vai sempre lembrar da cebola que você comeu ali no almoço ou no jantar, né? Mas o que tem a ver a cebola com essa passagem? A história conta que Israel viveu 430 anos escravos no Egito.
Nesses 430 anos escravos no Egito, eles se tornaram pessoas que não dependiam mais da sua própria vontade. Eu já falei isso aqui em algumas mensagens que eu tenho pregado sobre o Egito e sobre os israelitas no Egito. Uma pessoa que é escrava é uma pessoa que não tem uma própria liberdade, é uma pessoa que vive em função do outro. No caso dos hebreus, eles eram escravos dos egípcios. Mas nem sempre as pessoas precisam estar no Egito fazendo a vontade dos egípcios para ser escravos. Tem muitas pessoas que são escravos do seu passado. O que domina a vida daquela pessoa, o que coordena as atitudes daquela pessoa, o que determina as decisões daquela pessoa, é a escravidão que ela tem no seu passado. E passado é um negócio que ele gosta sempre de vir à nossa memória, assim como a cebola. Tem coisas boas que aconteceram no nosso passado e que vêm à nossa memória, mas tem coisas ruins. Talvez você tenha histórias do seu passado que, se você começar a pensar muito, você começa a chorar. Porque, por mais que esteja no passado, aquilo ainda aprisiona os seus sentimentos. Tem pessoas que têm medo de encarar uma nova carreira, de encarar um novo desafio na carreira, porque fracassou numa outra empresa, num outro trabalho. E aí aquela memória daquele fracasso escraviza aquela pessoa ao ponto que ela não tem coragem de lutar para se recolocar novamente no mercado de trabalho. E é interessante esse aspecto da escravidão, porque quando nós olhamos para a sociedade em geral, a gente percebe que boa parte das pessoas, e eu me arriscaria a dizer que boa parte de vocês que aqui estão, são escravos do passado. Tem algo no seu passado que te atormenta até hoje, que tira a sua paz. É por isso que eu quero falar sobre as cebolas do Egito. Vamos repetir? Eu tenho certeza que se você fizer cebola na refeição essa semana que vem, você vai lembrar dessa mensagem. Israel, escravos no Egito, fazendo a vontade dos egípcios, eles passaram anos e anos clamando a Deus que Deus levantasse um libertador, porque eles não tinham capacidade por si só de se libertar do Egito. Afinal de contas, se tratava de uma geração que nasceu e cresceu sendo escravos. A geração que saiu do Egito não é a geração que entrou no Egito. A geração que saiu do Egito é a geração do tataraneto daquele que entrou no Egito, e depois daquele que entrou no Egito, os seus filhos foram escravizados, os seus netos e os tataranetos, e eles então passaram anos a fio clamando a Deus para Deus libertar, porque afinal de contas, eles cresceram aprendendo que eles não são livres. Eles cresceram aprendendo que eles são escravos. Eles cresceram aprendendo que os pais deles eram livres, mas eles não. Que os pais deles nasceram para ser livres, mas que eles nasceram para ser escravos. Deus então providencia um meio para tirar Israel do Egito. Levanta Moisés. Moisés vai lá, confronta Faraó, porque eu quero tirar Israel do Egito. Israel sai do Egito. Toda a história que nós conhecemos, caminha pelo deserto, atravessa o Mar Vermelho. E um pouco antes de entrar na terra de Canaã, na terra dos sonhos, na terra prometida, Israel começa a ser assombrado pelo passado. Sabe por quê? Porque Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Israel saiu de dentro do Egito e caminhava rumo à terra prometida. Mas a terra prometida, quanto mais eles caminhavam, estava mais longe deles. Porque por mais que geograficamente o Egito tenha ficado no seu exato lugar, cada um no seu coração carregou as marcas do Egito. A mente deles não permitia que eles olhassem para a terra de Canaã. A mente deles estava cauterizada no passado. E se você vive a sua vida preso no seu passado,
isso vai cauterizar a sua mente de forma tal que você não conseguirá enxergar possibilidades melhores no futuro. Você vai viver sempre um presente baseado na sua história do passado. Tem muitas pessoas que vivem escravizadas no passado. Você é assim? Estava conversando um pouquinho ali com a Mary, contando a história de uma pessoa que ela conheceu. Teve um casamento conturbado, um casamento terrível, difícil. Até que o marido se separou e a mulher então, que passou toda aquela angústia, aquele sofrimento no casamento, passou vários anos acreditando que não poderia ser feliz. E quando Mary foi na casa dela, ele falou: o que você tem ainda na sua vida desse casamento? Ela juntou umas 5, 6 sacolas de coisas do casamento, do marido, de cartas, de roupas de viagem e de tudo mais. Ela gostava de ficar olhando para aquilo para chorar, para sofrer. Ai, como eu queria ter sido feliz, mas eu não consegui. Então eu guardo isso aqui para lembrar que um dia eu fui infeliz. Acredite, tem muitas pessoas assim. Israel, versículo 1, ele sai do Egito, diz assim: partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Eles saem da terra do Egito, eles sabem o que eles querem lá na frente, mas eles não conseguem se libertar das lembranças que eles tiveram no Egito. Meus queridos, se tem uma coisa que o diabo gosta de usar para destruir a vida da pessoa, são as memórias amargas do passado. Se você fizer um cálculo, anotar no papel no seu dia a dia durante uma semana, você vai perceber que muitas vezes você relembra muito mais coisas ruins do seu passado do que coisas boas. E são essas coisas ruins que o diabo gosta de usar para impedir que a gente cresça, que a gente seja feliz, que a gente melhore. Deus quis tirar o Israel do Egito, mas o Israel permaneceu preso no Egito. Eles saíram fisicamente do Egito, mas a alma deles permaneceu lá, porque eles traziam na memória todas as afrontas que eles sofreram no Egito, eles traziam na memória as situações difíceis que eles passaram no Egito, eles traziam na memória que eles cresceram escravos e que então seria impossível eles entrar na terra prometida, eles traziam na memória todos os xingamentos e as palavras ofensivas que eles provavelmente ouviam dos egípcios, e aquilo durante a sua caminhada no deserto atormentava a cabeça deles. E uma prova disso a gente vê lá na frente, quando Moisés manda os espias. Um dos espias diz assim: eu me senti como um gafanhoto diante das nações que vivem na terra de Canaã. Eu me senti como nada. Eu me senti como um verme, como um imprestável, como alguém muito pequeno diante do meu desafio, porque o meu passado diz que eu não sou ninguém. Meu passado diz que eu não sou nada. Meu passado diz que eu nasci para ser escravo e para servir aos outros. Meu passado diz que eu não posso conquistar. Meu passado diz que a minha vida era para morrer no Egito. Ele sai do Egito e essas cargas de memória negativa, de essa escravidão das suas memórias, das dores do passado, impedia que Israel contemplasse que o Deus que prometeu para eles a terra de Canaã estava ao lado deles. Eles param, depois que atravessam o Mar Vermelho. A Bíblia diz que Deus, numa forma de nuvem, caminhava sobre eles durante o dia, para proteger do calor e para guiá-los pelo deserto. Quando anoitecia, a Bíblia diz que uma coluna de fogo se levantava, demonstrando a presença de Deus, para clarear o acampamento e para aquecer o acampamento durante a noite no deserto. Quando eles param no Monte Sinai, eles olham no Monte Sinai e vêem uma grande nuvem negra carregada com raios e com trovões, que simbolizava a presença de Deus. Onde eles estavam acampados? Deus estava o tempo todo ao lado deles. Amém? Mas eles não conseguiam enxergar isso, mesmo que olhando a nuvem, a coluna de fogo, a nuvem e os raios e trovões sobre o Monte Sinai, porque a mente deles estava no passado. Pessoas que vivem escravizadas no passado não conseguem enxergar que Deus está ao lado deles quando eles confiam em Deus. Pessoas que vivem escravizadas no passado não conseguem perceber e acreditar
que a nossa vitória vem do Senhor. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus avisou para eles: é terra do cananeu, do eteu, do ferezeu, do amorreu, é terra de gente importante, mas eu vou dar para vocês. Mas eles não acreditavam nisso, porque a memória deles dizia assim: vocês são zero à esquerda. No acampamento nós tratamos isso, no acampamento de jovens, que muitas vezes nós crescemos ouvindo palavras negativas dos nossos pais. Então você que é pai, cuidado com o que você fala para o seu filho. Se você não tem palavras de ânimo para o seu filho, então não fale nada. Mas nós tratamos muito essa questão das memórias que nós temos da infância. Quer ver um teste? Um teste. Quantos aqui trazem hoje, na idade que você está, memórias da sua infância? Levanta a mão. Quantos aqui? Tem coisas da sua cabeça, lá da infância. Agora não precisa levantar a mão. Tem coisas negativas dentro da sua própria casa que você ouviu e que você carrega até hoje? Que você lembra que seu pai falou, que a sua mãe falou, que o seu primo falou, que a sua avó falou, que o seu avô falou para você? Eu tenho certeza que tem muitos de vocês aqui que trazem isso na memória. E o diabo vai sempre usar isso. Pedi para baixar um pouquinho o ar, que eu acho que o pessoal está achando meio frio. O diabo vai sempre usar essas memórias amargas, porque o diabo participa da nossa história. A Bíblia diz que ele pode apresentar em forma de anjo de luz. Ele conhece a nossa história. Sabe, alemão, e às vezes, com 48 anos de idade, ele vai chegar e falar assim: mas teu pai falou isso para você quando você tinha 16 anos. Eu tinha um trauma tão grande de uma brincadeira que meu pai fez comigo quando eu morei na fazenda com ele. Passei 2 anos morando na roça com meu pai. Trabalhava na roça, era eu e ele só. Minha mãe e minhas irmãs na cidade, então eu tinha que fazer comida, lavar roupa e, além disso, ir para a roça e trabalhar na roça. Mas, como era só eu e meu pai, ele fazia uma brincadeira. Eu estava com 16 anos de idade e eu não tinha barba ainda. E ele brincava comigo e falava assim: quando você tiver barba, você vai ficar igual o seu avô. Igual um bode. Um montinho aqui, um montinho aqui e um montinho aqui. Eu comprei Presto Barba, fazia barba todo dia. Passava babosa para ver se crescia. Desespero terrível. E acredite, a primeira vez que eu deixei a barba crescer, foi quando a Sheila pediu. Nós estávamos namorando, eu já estava com 25 anos de idade. Foi a primeira vez que eu tive coragem de deixar. Eu fiquei tão feliz de ver minha barba, mas tão feliz que eu fui num estúdio fotográfico fazer foto. Fui. Eu tenho as fotos lá em casa. Vocês não vão querer ver. E eu também não vou querer mostrar. Mas tem as fotos barbudas, aí com óculos escuros. A moça faz assim, eu fazia assim, faz assim agora. Tá. Aquela barba. E aí a Sheila fala para mim que o maior arrependimento dela foi ter pedido para eu deixar a barba crescer. Que agora eu gosto de ficar barbudo e ela não gosta, quer que eu fique sem barba. Mas aquilo me provocou ao ponto que eu tinha medo de deixar minha barba crescer e ver um montinho aqui, um montinho aqui, um montinho aqui. Eu tinha pavor. E aí só o amor de uma mulher tão linda como a minha esposa para me convencer a correr o risco de deixar a barba crescer. Então, muitas pessoas vivem escravizadas no passado, e essa foi a situação de Israel. A situação de Israel no passado foi uma situação em que as lembranças que eles tinham no passado não permitiam que eles percebessem que Deus estava ao lado deles, que eles venceriam todos os amorreus, cananeus, heteus e ferezeus e todos os zeus daquela terra, que Deus seria com eles na entrada da terra, que Deus estabeleceria eles e que Deus mudaria a história deles, que agora não seriam mais escravos, mas seriam livres. Mas as lembranças do Egito não permitiam isso. Se você é uma pessoa que vive escravizada com as lembranças do seu passado, peça a Deus para te curar. Porque senão você nunca será feliz. Você nunca vai conquistar uma vida que você sonha, se você viver diariamente atormentado pelo seu passado. Versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Um outro efeito da cebola do Egito
Primeiro foi a memória. Um outro efeito da cebola do Egito na vida de Israel foi o trauma. Os hebreus viveram 430 anos no Egito. Eu não tenho noção, não tenho ideia o que um escravo passa. Estou assistindo uma série no History, que eu não lembro o nome da série, mas conta a história dos escravos americanos. E mesmo sabendo que se trata de um filme, de um seriado, tem cena que eu não consigo ver. Eles judiando dos escravos, né? Batendo, espancando. Então eu não tenho ideia o que é viver, nascer, crescer, sendo escravo numa terra. Mas Êxodo 12:40 diz que eles viveram 430 anos de escravidão. E eu imagino que nesses 430 anos, eles murmuravam, eles reclamavam. Por que Deus não manda o libertador? Por que eu nasci escravo? Por que eu não nasci egípcio? Por que eu nasci hebreu? Por que eu nasci nessa terra? Por que José um dia veio para o Egito? Por que José trouxe a família dele para o Egito? Por que tinha que ser desse jeito? Por que não poderia ser diferente? 15, 20, 50, 100, 200, 300, 400 anos, reclamando, murmurando, reclamando, murmurando. A murmuração dos hebreus era o reflexo dos seus traumas não curados. Agora eles estavam livres, mas eles carregavam a consequência dos seus traumas. Agora eu tenho que colocar em prática a murmuração que eu tinha antes, porque eu murmurava antes, então qualquer coisa que acontece eu vou continuar murmurando, porque essa é a minha característica. Você tem o hábito de ficar reclamando de tudo? Tem gente que reclama de tudo, nunca está satisfeito. Nunca. Está sempre reclamando. Está sempre insatisfeito com a política, insatisfeito com a família, insatisfeito com o casamento, insatisfeito com o trabalho. Semana passada aconselhei uma jovem, problema sério no relacionamento conjugal. E ela falou: pastor, eu estou pensando em separar do meu marido e quem sabe procurar uma pessoa para eu dar certo com ela. Eu falei: e se o problema for você? É mais fácil romper com o casamento do que aprender a conviver? Porque nós somos a geração do descartável. Até vi esses dias na internet aquelas frases assim, prontas, né? De dois velhinhos casados. Perguntaram para eles assim: a que vocês atribuem chegar a 60 anos casados? E o velhinho disse assim: é porque nós nos casamos numa época em que a gente não descartava as coisas, a gente consertava. Quem aqui que leva um liquidificador para consertar quando queima? Você leva? Às vezes o conserto fica mais caro do que você comprar um novo, então vai lá e compra um novo. Hoje em dia, os aparelhos de televisão, a maioria deles já são descartáveis. Queimou, não presta mais. Antigamente não. Antigamente uma das profissões que era assim promissora era o técnico em eletrônica. Era o cara que consertava a radiola. Era o cara que consertava o radinho. Era o cara que consertava o ventilador, a vitrola. Então esse senhor disse assim: olha, eu me casei, nós nos casamos numa época em que a gente não trocava as coisas quando dava errado, a gente consertava. Então, meus queridos, eu falei para ela, escuta, descartar o seu casamento vai resolver? Não é melhor você tentar? Não é melhor vocês juntos resolverem as diferenças? Né? E continuar a convivência? A troca nunca vai resolver. No caso de um relacionamento, nunca vai resolver. A murmuração dos hebreus era reflexo dos seus traumas não curados. No Egito eles aprenderam a reclamar. Quando eles se tornaram livres, o que eles fizeram? Reclamavam. Pode ter certeza. Se tem alguém na sua casa que reclama que o arroz está salgado, se o arroz estivesse bem temperado, ele ia reclamar da salada. Se não tivesse salada, ele ia reclamar da carne.
Porque o negócio é reclamar de alguma coisa. Traumas do passado, que envolve problemas da família, como eu falei. Às vezes traumas do passado, que envolve situações de frustrações na sua caminhada. Traumas do passado, que envolve situações de fracasso no seu passado. Como que você encara isso? Os egípcios murmuravam. Por quê? Porque essa era a característica de um povo escravo, murmurar. Se tornaram livres, como levaram o Egito para dentro deles, continuaram murmurando. Não é assim que a cebola faz? Você come ela no almoço e você fica soltando gases, seu processo de flatulência, mostrando, lembrando para você, você comeu cebola. Israel precisava se curar para ser verdadeiramente livre. Na verdade, Israel não estava livre. Eles apenas saíram do Egito, mas continuaram escravos. Agora não de Faraó, agora não do povo egípcio, mas escravos de si próprio. Um outro efeito da cebola que eu disse é de nos fazer chorar. Versículo 3 diz assim: disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Os hebreus, eles tiveram uma vida de fracasso no Egito. E mesmo depois que saíram do Egito, eles tiveram uma vida de fracasso rumo à sua liberdade. Eles saíram da glória para a humilhação. Entraram gloriosamente no Egito, quando José chama seus pais e seus irmãos. Foram humilhados no Egito pela escravidão. Depois saíram do Egito para serem humilhados morrendo no deserto. Porque o que eles mais queriam, na verdade, não era ser livres. Eles queriam ter a sensação de liberdade, mas queriam continuar comendo as coisas que tinham no Egito. Queriam continuar adorando os deuses que tinham no Egito. Na verdade, eles estavam felizes. Eu acho que eles pensaram assim: por que saímos de lá? Lá era tão bom. Não, vocês eram escravos no Egito. Ah, mas a gente tinha carne gorda, panelas de carne. Mas vocês trabalhavam para os egípcios. Ah, mas lá tinha pão a fartar. Mas vocês não tinham terra própria. Ah, mas lá tinha cebolas, pepinos, pimentões. Agora nós não temos nada disso. Poxa vida, mas vocês agora têm liberdade. Ah, mas eu queria liberdade e panela de carne, pão a fartar, cebolas, pepinos. Não, mas as duas coisas não dá para ter. Então não quero nada. A gente é mais ou menos assim. A gente quer tudo, mas não quer abrir a mão de nada. E isso nos torna pessoas egoístas e avarentas. A terra da esperança era Canaã, mas ela se transformou em terra de morte, quando eles morreram no deserto. E Israel morreu no deserto porque não sabia o que queria. Quando você lê o Salmo 81, é uma descrição, um lamento de Deus sobre Israel. E Deus diz assim: mas Israel não me quis ouvir a voz. Israel não me atendeu. Então deixei-os andar na teimosia do seu coração. Resultado: todos que saíram do Egito para a liberdade, porque optaram pela escravidão, morreram no deserto. Foi a opção deles. Morreram no deserto. Os fracassos do Egito formou uma geração de derrotados. Vou pedir ao Daniel para jogar Números 13, versículo 33. Aquela geração que saiu do Egito era uma geração que não sabia o que queria. Aquela geração que saiu do Egito era uma geração acostumada a fracassar. Aquela geração que saiu do Egito era uma geração planejada, estruturada para fracassar. Por isso, mesmo reconhecendo os espias, que era tudo o que Deus havia prometido, eles optaram reclamar com Deus e dizer: antes tivéssemos morrido no Egito.
Ele diz assim: também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak são os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eu me sentia um nada, mas na verdade, essa era a realidade dentro do coração dos hebreus por causa da sua vida de fracasso. Eles se sentiam nada, então eles tinham que apelar para os líderes, para que os líderes resolvessem aquilo que estava dentro do coração deles. E aí, se eles entrassem naquela terra de Canaã, eles entrariam, mas não conquistariam a terra de Canaã, porque eles se viam como derrotados e fracassados, mesmo tendo Deus à frente deles, e mesmo que eles entrassem e vendo Deus derrotar os inimigos e tomando posse da terra, eles não trabalhariam, porque eles aprenderam a viver na dependência dos outros, porque eles não aprenderam que eles poderiam conquistar se confiassem em Deus. A família de Anak, a tribo de Anak só serviu para revelar para os hebreus o que estava preso dentro de uma caixa de problemas não resolvidos dentro do coração deles. Todos nós temos uma caixa de problemas não resolvidos aqui dentro. E às vezes a gente não gosta de abrir, sabe por quê? Porque dói. Às vezes a gente não gosta de abrir porque machuca. Prefiro não tocar nesse assunto. Aquela caixa de conflitos não resolvidos que a gente lacra ela, põe naquela parte mais escura da nossa alma e deixa ela ali. Mas queridos, enquanto você não abrir essa caixa, tirar para fora esse passado, essas tristezas, essas mágoas, esses rancores, esses conflitos e não resolver, você nunca será feliz. Certa vez aconselhando uma jovem com problema no relacionamento, eu falei para ela: olha, semana que vem nós vamos conversar e eu quero que você me traga uma lista. Porque ela falou muito do marido, e fala isso, e minha sogra fala isso, e minha sogra fala aquilo. Eu falei: me faça uma lista amanhã, semana que vem nós vamos conversar, e eu quero que você faça uma lista de coisas do seu passado. Ela: como assim? Eu falei: coisas do seu passado. Exemplo. Pensei num exemplo, falei: alguma coisa que seu pai tenha te feito que te magoa até hoje. Ela desabou a chorar. Falou: meu pai largou da minha mãe, e eu me senti completamente abandonada. Nunca mais vi meu pai. Aí ela começou a falar: a minha mãe casou com outro, e eu tinha ciúmes da minha mãe, e eu não gostava de ver minha mãe com o outro marido que ela arrumou. E aí ela começou a chorar e começou... Eu falei para ela: tá vendo? Enquanto você não resolver esses problemas, você não vai ser feliz com ninguém. Você não vai resolver o conflito com seu marido. Queridos, Israel saiu livre do Egito, mas os fracassos do passado, não tratados, formam pessoas derrotadas. Vamos repetir? Os fracassos do passado, não tratados, formam pessoas derrotadas. Cebola é um problema. Eles poderiam ter uma terra livre, mas eles optaram pelas cebolas do Egito. Os hebreus foram tristes, derrotados, fracassados. Os hebreus saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Meu conselho para você é: vença o seu passado. Abra aquela caixa dos conflitos não resolvidos. Porque senão a cebola vai te fazer chorar a vida inteira. E o pior, na vida de Israel, a cebola do Egito levou eles à morte. Eles não entraram na terra prometida. A geração que saiu do Egito, excepto Caleb, Josué e a família, morreram no deserto. A geração que nasceu aos 40 anos no deserto, essa que entrou na terra de Canaã. Todos nós temos uma caixa lacrada, cheia de conflitos não resolvidos. Tenha coragem para abri-la e resolver. Você será mais feliz. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu gostaria que nesse momento de cabeça baixa você entrasse
no mais profundo da sua alma, lá naquele lugar onde você guardou aquela caixa, com problemas do seu passado. Porque se você não for lá e abrir, você vai ser atormentado pelo choro que a cebola provoca, pelo sabor da cebola, por algo que não faz a menor diferença na sua vida, mas você vai morrer desejando as cebolas do Egito. Em nome de Jesus, peça a Deus para te dar coragem e força para você enfrentar os seus conflitos. Quero te dar alguns momentos para você orar, para você trazer à memória coisas ruins lá de trás, que te atormentam hoje nos seus relacionamentos, nos seus investimentos, no seu trabalho, na sua fé, no seu ministério. Traga a memória, comece a pensar nisso agora, para que Deus trabalhe na sua alma, para que você saia daqui para entrar na terra prometida.